Muito bom dia, Deus abençoe a todos, graça e paz. Hoje, sexta-feira, dia 5 de dezembro de 2025. Estamos aqui com mais uma meditação da palavra de Deus. Vamos orar a Deus. Senhor, nosso eterno Deus e Pai, Deus bondoso e bendito, pedimos a tua compaixão, teu amor, para que seja derramada a tua inspiração por meio da unção do Espírito Santo para falar de uma palavra muito importante e muito séria, que é uma batalha na mente, meu Deus. Ajuda-nos em nome de Jesus para a tua glória. Amém. Estamos aqui hoje com uma meditação bem objetiva, precisa e de muita espiritualidade. É uma mensagem que envolve espiritualidade, uma batalha espiritual e muito importante. Todos nós, servos de Deus, pessoas que não conhecem a palavra de Deus, pessoas que servem de muitas maneiras em várias cristão ou não, todos na face da terra enfrentam essa batalha espiritual. O assunto, o velho e o novo homem, vírgula, ou duas mentalidades. A pergunta é isso. Então, a gente temos uma batalha dentro de nós, duas naturezas, duas formas de pensamento, assim, que guerreando a todo momento, a todos os dias em nossa mente. Nós temos como texto bíblico básico para essa meditação, epístola, carta do apóstolo Paulo aos servos de Deus da sua época, que estava ali em Roma, naquela nação ali da Itália, e que também hoje serve também para todos nós, que a palavra de Deus, ela é eterna. Passa tempo, épocas e vários tipos de tradições, mas a palavra de Deus, ela continua sendo necessária, sendo de alto valor para toda e qualquer geração, porque são palavras espirituais que regra a natureza do ser humano. Romanos capítulo 8, versículo 4 e o versículo 5 diz o seguinte: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Aí é uma questão de a pessoa raciocinar, avaliar e dar importância àquilo que vai ser para o bem. Então, as coisas que são para o bem, usando uma fé inteligente, raciocinando, é viver pelo Espírito, pela lei de Deus. Porque pela vontade própria do homem, pela própria natureza carnal, a tendência é para a morte espiritual e depois a morte eterna. Olha só o que diz a primeira, vamos falar de uma introdução e só vai ter 2 pontuações nessa meditação. Vamos ser o mais breve possível nessa meditação. Temos que nos policiar a nossa mente e ter cuidado com os tipos de pensamentos ou palavras de alguém que poderá incitar para pecar contra as leis de Deus. Nós temos que estar sempre nos avaliando a nossa mente. Que pensamento é esse? Esse pensamento que está vindo sobre mim, ele é de Deus ou não? Se não é de Deus, vai para tudo que é de contra a lei de Deus e tudo que é injusto. Se é de Deus, vai nos conduzir em paz para as leis de Deus e para tudo que é do bem e da justiça. Vamos falar da primeira pontuação aqui.
o perigo de deixar-se ser seduzido pelos olhos e depois ser escravo na mente. Nós temos falado aqui na epístola de 1 João, capítulo 2, versículo 15, que o início do pecado começa nos olhos, depois passa para a mente e desce ao coração. E se a pessoa não regrar, não frear, não rejeitar, aí vai gerando uma morte espiritual. Então temos que ter cuidado. Houve um rei no tempo do profeta Elias, isso está escrito em 1 Reis, que esse rei que servia a Deus não ficou permanente no temor de Deus. Esse é o perigo de a pessoa não ser nascido de Deus, porque a tendência é lá na frente enfraquecer espiritualmente. E foi o que aconteceu com Agabe. Agabe findou se casando com uma pessoa que ele se inclinou para os olhos da carne e os seus desejos, a cobiça, e veio a se casar com Jezabel, que tirou ele da vontade de Deus. Vamos ler aqui, depois vamos tecer mais comentários sobre isso. 1 Reis, capítulo 21, versículo 20 e o versículo 25, nós vamos ler. O versículo 20, e disse Agabe a Elias, já me achaste inimigo meu? Ele disse, achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mau aos olhos de Deus. Primeira observação, o rei Agabe disse, achaste-me inimigo meu. E quantas são as vezes que a palavra de Deus vem de contra aquilo que é pecado, aquilo que está escravizando a nós. E muitas das vezes não damos ouvido. E há pessoas que a gente fala a palavra de Deus e elas rejeitam, elas são contra, elas não aceitam. Mas por que elas não aceitam? Porque amam mais as trevas. Então, quem está nas trevas não pode agradar a luz. E todos aqueles que não é de Deus, eles não aceitam ouvir a palavra de Deus, nem tão somente se agrada ou se apraz. Então, a pessoa ao lado dela, sempre com a postura, com atos de justiça, falando daquilo que é o plano de Deus. A pessoa estremece logo, fica meio que chateada. Não há comunhão entre treva e luz. Então, sempre vai ter essa guerra, até na convivência com pessoas. As pessoas não se agradam muito, porque a luz, ela vai fazer com que extirpe as trevas. Então, o mal que está naquela pessoa que gosta de viver no pecado fica irritado, fica sufocado quando chega uma pessoa da luz. Então, o rei disse isso para Agabe, já me achaste inimigo meu? Então, todos aqueles que, que gostam, que vivem no prazer, que vivem fora da vontade de Deus, sem o temor de Deus, se fazem inimigos de Deus. E Elias era diferente, era amigo de Deus, porque falava a verdade de Deus. Essa é a diferença aqui na terra. Quando há pessoas que têm prazer pela lei de Deus e falam sem medo a verdade de Deus, as pessoas o têm como inimigo. Mas o bom, quem queira ou não desprezar aqueles que falam e vivem no temor de Deus, mas o importante é que a pessoa está fazendo o que agrada a Deus e como Deus disse ao Senhor Jesus, quando Jesus está sendo batizado, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O importante para nós é que servimos a Deus, possa ser que alguém nos rejeite, e isso é verdade, que está escrito em Mateus, capítulo 5, que vós sereis rejeitados, perseguidos, maltratados por causa do meu nome. Mas o importante é que você
é querido, você é justificado, você está sendo amigo e tem Deus como amigo. Essa é a diferença das pessoas que querem fazer a vontade de Deus e viver na luz de Deus. Elas não se agradam de viver nas trevas. Então, é uma guerra. E Agabe fez isso. Aí o versículo 25, aí onde mora todo o perigo. Olha só. Porém, ninguém fora como Agabe, que se vendera. Muita gente se vendendo aí, né? Corrupção e mais corrupção, desvio de dinheiro e outros se seduzindo, se entregando aos prazeres, se vendendo, se vendendo. Mas quando a pessoa é de Deus, não se vende não. Daniel estava no palácio, no meio da Babilônia, mas ele colocou, ele se propôs dentro de si. Não, eu prefiro servir a Deus, eu prefiro fazer a vontade de Deus, mesmo em meio à idolatria, à luxúria, mas ele continuou na postura de agradar a Deus e ter prazer pela lei de Deus. Então, Agabe se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua esposa, o incitava. E há tantas pessoas que incitam pessoas que servem a Deus ou não para a idolatria, para a prostituição e para se afastar de Deus. Jezabel fez isso, mas o culpado foi Agabe, que conhecia a lei de Deus e mesmo assim se casou com uma mulher idólatra, uma mulher que era imoral. Podemos dizer de uma forma exagerada uma palavra, uma prostituta. Então, é um perigo demais. Tem que ter cuidado com quem incita a pessoa para o pecado, para a prostituição e para sair do temor de Deus. Tem que ter muito cuidado, vigiar e vigiar. Vamos para o segundo ponto e aqui já estamos concluindo. A batalha na mente e a vitória por meio de Cristo em o servi-lo pelo Espírito, em uma fé inteligente. A vitória está aqui, em servir a Deus pelo Espírito, pelo temor, para ser guiado pelos pensamentos de Deus. E isso raciocinando com a fé inteligente. Como é essa fé inteligente? Poxa, se eu for me inclinar para fazer isso aqui, que é da carne, eu vou estar desagradando a Deus, eu vou sair da presença de Deus e vou ser dominado pelo espírito do pecado. Isso vai ser um mal para mim, vai me tirar, vai fazer com que eu perca a salvação, a vida eterna. Então, eu saio fora, eu faço como José, na hora da tentação, sozinho, e ali fugiu para obedecer, para prezar pelos princípios e pela lei de Deus. Continuando aqui, o versículo 23 fala sobre isso. Romanos capítulo 7 e versículo 23 fala sobre essa batalha na mente. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do entendimento, mente, do que é os pensamentos e da vontade da lei do Espírito de Deus. Uma lei que batalha para a gente não fazer aquilo que é do Espírito, da vontade de Deus. Sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Essa é a vitória que vai estar. Quando o versículo 25 do capítulo 7 de Romanos fala isso. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus. Então, com entendimento, a gente dá graças a Deus e vence. Porque com entendimento, quando a gente serve e se volta para o Espírito,
para ser uma pessoa vivendo o novo nascimento, o nascido de Deus, aí então em Cristo a gente vence com entendimento. Mas se voltar, se ficar pendendo e se deixar ser escravo pela lei da carne, aí fica sendo escravo do pecado. E aí corre um grande perigo de perder a salvação. Vamos orar a Deus, agradecendo a Deus por essa meditação. O Senhor nosso Deus e o nosso Pai, concede, meu Deus, um despertar no entendimento, um prazer para se voltar pela lei do Espírito, pela lei da justiça, pela uma fé inteligente, para nos desviar de tudo que é errado e para nos conservar servo da lei do Espírito, com entendimento ao Senhor. É isso que te oramos, te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Pensávamos que ia ser bem objetivo e bem rápido, mas Deus faz como quer. E esta mensagem é algo do Espírito. Se obedecer, esse é o segredo da vitória. Temos que ter muito cuidado com os pensamentos, com os olhos, com os pensamentos e com as palavras de alguém ou de sedução, incitar para algo que vai afastar de Deus. Então, somente isso. Ficar esperto e vigiar. Deus abençoe e até a próxima.